Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos continuar o nosso estudo do ciclo 1, agora na semana 2. Pega o seu livro de ciências, capítulo 4, página 112, do organismo à biosfera. Na página 112, você deve estar observando várias imagens de animais e plantas que existem em toda a natureza. Esses seres vivos, eles se relacionam entre si e com o ambiente. Então, estaremos estudando um pouco mais dessas relações, como elas acontecem no ambiente natural, na natureza. Vamos lá, então? Página 113, vamos à leitura. Primeiro parágrafo. Acompanha comigo. Cada um dos seres vivos encontrados no ambiente corresponde a um organismo. Um conjunto de organismos da mesma espécie forma uma população. Por exemplo, vamos ver o exemplo. Na Mata Atlântica, encontramos populações de orquídeas, que são plantas, de tucanos, de araras, de cobras coral, entre tantas outras. Tudo bem? Voltando aqui um pouquinho. Então, um tucano é considerado um organismo. O conjunto de tucanos formam uma população. Tudo bem? Continuando. Todas as populações de determinada região que mantenham relações entre si formam uma comunidade. Conjunto das populações de diversos seres vivos num lugar formam o que chamamos de comunidade. Continuando. Os seres vivos que compõem as comunidades formam o conjunto dos fatores bióticos do ambiente. Lembra que estudamos? Fatores bióticos, conjunto dos seres vivos do ambiente. Porém, sabemos que não existe um ambiente composto apenas por seres vivos. Os fatores abióticos também estão presentes e as relações entre os seres vivos dependem de como eles se relacionam com esses fatores. Como já estudamos, os seres vivos e os fatores abióticos, bem como as relações existentes entre eles no ambiente, formam um ecossistema. Lembra? Semana passada estudamos o que é um ecossistema, a relação dos fatores bióticos dos seres vivos com os fatores abióticos que correspondem ao ambiente onde esses seres vivos estão. Os ecossistemas podem ser agrupados em biomas. Também vimos os principais biomas brasileiros, quando fazem parte do mesmo ambiente. E todos os biomas do nosso planeta formam a biosfera. Vamos analisar a imagem da página 113. Então, acompanhe comigo. Veja lá. Uma arara azul é o indivíduo. O conjunto de araras azuis formam uma população. Essa população se relacionando com outras populações e com o meio formam o que chamamos de comunidade. Todas essas comunidades correspondem aos fatores bióticos de um determinado local, também se relacionando ao ambiente, que são os fatores abióticos, formam um ecossistema. Todos os ecossistemas do planeta juntos formam a biosfera. Tudo bem? Continuando, vira a página do seu livro, Os Seres Vivos e o Ambiente. Em ecologia, o ambiente onde o organismo vive recebe o nome de habitat. Para que exista equilíbrio no ambiente, cada ser vivo desempenha uma função. A função de um ser vivo corresponde ao seu nicho ecológico.
Para entender melhor esses conceitos, você pode considerar que o habitat de um ser vivo é o seu endereço e que o nicho ecológico é a sua profissão. Tudo bem? Por exemplo, nós temos aqui um animal, o lobo-guará. O habitat do lobo-guará. Onde ele mora? Qual o seu endereço na natureza? É o Cerrado brasileiro. Seu nicho ecológico. O lobo-guará é um animal onívoro, ele se alimenta tanto de outros animais quanto de plantas, né? E é um animal solitário. Suas orelhas compridas, somado ao excelente olfato e audição, ajudam a localizar as presas. Significa, ele vive sozinho, ele é solitário, ok? Então, isso é o exemplo do habitat e do nicho ecológico, certo? Leão, mais um exemplo. O habitat do leão. Qual é o endereço dele na natureza? As savanas africanas. Qual o seu nicho ecológico? Qual a sua profissão? O que ele faz no seu habitat? O leão é um animal predador, alimenta-se de zebra, antílope ou búfalo. Os leões competem com animais como as hienas, os guepardos, os cachorros selvagens. Algumas leoas cuidam de seus filhotes e de outros, enquanto outras vão à caça. O leão precisa proteger o seu bando de outros grupos de leões. Tudo bem? Deu para entender o conceito de habitat e nicho ecológico? Vamos prosseguir. Fluxo de energia nos ecossistemas. Ainda na página 114. Vamos lá. Quem nunca ouviu dizer que para nosso corpo funcionar bem e para termos energia necessária para realizar nossas atividades, devemos consumir vitaminas, proteínas, gorduras, carboidratos, água e sais minerais? Nós adquirimos esses componentes em nossa alimentação. Da matéria que compõe nosso alimento, o nosso organismo extrai a energia que nos mantém vivos. Todos os seres vivos precisam de alimento para obter energia e sobreviver. As relações estabelecidas em um ecossistema têm como finalidade manter o equilíbrio que permita um fluxo contínuo de matéria e energia. É o que nós vemos aqui, né, nessa ilustração. Então, nós necessitamos de todos esses alimentos, né, dessa variedade de alimentos para a nossa sobrevivência. Os demais seres vivos nos ecossistemas, ok? No seu habitat, também necessitam de alimentos para a sua sobrevivência, né? Alguns produzem o seu próprio alimento. É o que a gente vai ver aqui para frente. Como a matéria dos alimentos é transformada em energia? Continuando lá. Você já ouviu falar em respiração celular? A respiração celular é bem diferente da respiração pulmonar. As plantas e os animais realizam a respiração celular para obter energia. Esse processo ocorre no interior das células e consiste em uma sequência de reações químicas que transformam a glicose, que é um tipo de açúcar, e o gás oxigênio em gás carbônico e água. É o produto da respiração. Esse processo libera energia que é utilizada para o funcionamento do organismo, seja de uma planta ou de um animal. Então, veja esse processo que está ilustrado ali embaixo. Na respiração, né, é utilizado gás oxigênio mais a glicose. No nosso caso, a glicose está correndo no nosso sangue, ok? E essa glicose, ela é utilizada na produção de energia para as nossas células. Então, olha lá. O produto dessa reação que acontece lá nas nossas células libera o gás carbônico, que nós
expiramos pela respiração pulmonar, produz água e também energia para a nossa sobrevivência. Página 115. Então, veja lá na página 115. De onde vem o oxigênio e a glicose para o processo da respiração celular? Você deve ter se perguntado. Então, gás oxigênio, olha ali a setinha indicando, vem do ar que nós respiramos. A glicose dos animais, a glicose vem pela alimentação, né? Através dos alimentos que nós ingerimos. As plantas vêm através da fotossíntese. Quando a planta faz fotossíntese, ela produz a glicose, certo? Tudo bem? As plantas fazem fotossíntese. Estamos ainda na página 115. Veja, esse esquema está ilustrando o processo da fotossíntese. Olhe atentamente para o esquema que está mostrando ali no nosso slide, ok? Na fotossíntese, o que acontece? A planta absorve o gás carbônico, tá vendo ali? Gás carbônico, setinha cinza. Ela absorve o gás carbônico. Pelas suas raízes, a planta absorve água e sais minerais. Acontecem várias reações químicas dentro do vegetal, com a ajuda da luz solar, para que a planta possa produzir a sua glicose, o seu alimento, e possa também liberar o oxigênio, que ela vai usar para a sua respiração e vai liberar também parte desse oxigênio no meio ambiente, ok? Para um pouquinho agora, dá um pause no vídeo e responda os exercícios das páginas 116, 117 e 118. Relações entre os seres vivos. Então, nós vimos que os seres vivos, eles se relacionam entre si. Como isso acontece? Na natureza, existem relações boas, que trazem benefícios para os seres vivos, e relações prejudiciais, não fazem tão bem assim. Relações boas, elas são chamadas de relações harmônicas. Podem ocorrer de duas maneiras. Quando os dois indivíduos envolvidos são beneficiados, faz bem para os dois. Ou quando um é beneficiado e o outro não é afetado, ok? E relações desarmônicas ocorrem quando o indivíduo envolvido é afetado negativamente. Não faz muito bem para alguém, certo? Vejam essa imagem. Será que essa imagem é uma relação harmônica ou uma relação desarmônica? Vamos ver na sequência? Vamos primeiramente estudar as relações harmônicas, ok? Página 119 do seu livro. Primeira relação harmônica, mutualismo. Diz lá, mutualismo é a relação ecológica na qual os indivíduos envolvidos são beneficiados. Vamos analisar um exemplo. Então, veja, as abelhas coletam o néctar das flores para produzir mel. Então, os dois indivíduos são beneficiados. A abelha, porque ela coleta o néctar, então ela tem esse alimento para ela. E quando ela está numa flor, o grão de pólen, que é aquele pozinho amarelo que as flores produzem, né? Principalmente na primavera, quando elas vão se reproduzir, o grão de pólen ele gruda nas patinhas das abelhas. E como as abelhas vão polinizando várias flores, elas levam esse grão de pólen para diversos indivíduos diferentes. Sendo assim, ela vai facilitar, né, a reprodução dessa espécie, ok? Então, mutualismo, as duas espécies se beneficiam.
Relação harmônica inquilinismo. Vira a página do seu livro. Inquilinismo é a relação na qual um ser vivo utiliza-se do corpo de outro apenas para ter abrigo ou suporte, sendo chamado de inquilino. O indivíduo inquilino não oferece vantagem para o outro ser vivo, mas está sendo beneficiado, sem contudo prejudicá-lo. Então, o inquilino, ele utiliza-se de outro ser vivo para se beneficiar, mas não causa dano nenhum àquele que está lhe dando abrigo, que lhe está sustentando. Então, os exemplos que nós temos aqui no livro mostram plantas chamadas de epífitas. São plantas que vivem sobre outras plantas, mas elas não causam dano nenhum. Elas estão ali como se fossem inquilinos, certo? Então, bromélias, as orquídeas, né? Elas se desenvolvem bem sobre outros vegetais, mas não causam dano nenhum a eles, ok? Outra relação harmônica muito comum na natureza é o comensalismo. O comensalismo é a relação na qual um ser vivo se beneficia ao alimentar-se dos restos de alimento de outro ser vivo, que não é afetado na relação. Olha lá a nossa imagem que estava na abertura das relações entre os seres vivos. Lembra? Então, tanto jacarés quanto crocodilos são animais que têm essa relação com alguns pássaros. Esses pássaros, eles se alimentam de restos alimentares que estão entre os dentes dos jacarés e dos crocodilos. Depois que eles terminam de limpar os dentes, né, dos jacarés ou dos crocodilos, o que acontece? Eles vão embora. O jacaré não faz mal nenhum a ele, nem o crocodilo, ok? Então, é uma relação harmônica. Também nós temos, como a imagem do livro está mostrando, né? E outra que eu coloquei ali para vocês, a relação entre o tubarão e uma espécie de peixe chamada peixe-piloto. Peixe-piloto, ele nada sempre longe da boca do tubarão, mas ele nada junto com o tubarão. Depois que o tubarão termina de comer, né, restos alimentares que ficam ali na água, né, que ele na hora está rasgando o alimento, está se alimentando, servem também de alimento para o peixe-piloto. E outro peixinho que também tem essa relação de comensalismo com tubarões é a rêmora. Ela tem ventosas, né, na parte dorsal do corpo dela, na cabeça. Ela se prende no corpo do tubarão, também longe da boca dele. Mas quando o tubarão termina a sua alimentação, os restos alimentares servem também de alimento para a rêmora. Então, tanto o peixe-piloto quanto a rêmora têm essa relação harmônica de comensalismo com tubarões. Continuando. Relação harmônica sociedade. Sociedade é uma relação entre indivíduos de uma mesma espécie que vivem juntos, porém não fixos uns nos outros, como uma organização cooperativa. Cada membro da sociedade desempenha funções determinadas e estabelecidas de forma que a sobrevivência da espécie seja garantida. Então, olha o exemplo que nós temos ali. As formigas, elas vivem em sociedade. Cada formiga tem a sua função dentro do formigueiro, né? E todas elas trabalham para a sobrevivência do formigueiro. Temos mais algumas espécies que vivem em sociedade? Sim. Nós temos os cupins. Os cupins, tá ali a imagem mostrando para você, tá bom? Também são animais que vivem em sociedade. Tem funções diferentes no cupinzeiro, né? Mas vivem em sociedade, cada um tem o seu trabalho para a sobrevivência da espécie no cupinzeiro. E as abelhas? As abelhas também são animais que vivem em sociedade, certo? Relação harmônica colônia. A colônia é a relação entre organismos da mesma espécie
que vivem fixos uns nos outros e podem ou não estabelecer divisão de trabalho. Então, aqui são organismos que vivem juntos e eles dependem um do outro na sua sobrevivência. Eles estão juntos, fixos, né? Uns nos outros, diferente da sociedade que estão separados. Na colônia, não. Um exemplo que nós temos é a caravela portuguesa. Então, esse é um animal que tem esses filamentos, né? Alguns filamentos que eles têm no corpo são urticantes, quer dizer, podem provocar queimadura, servem como defesa e também para a sua alimentação, para capturar a presa, né? E estão ligados a outros filamentos que têm outras funções. Todos esses filamentos, que têm diferentes funções, vivem juntos, né? Como uma colônia, são considerados indivíduos que vivem juntos ali. Não dá para separar, não vivem separados, ok? Agora as relações desarmônicas. Primeira, relação desarmônica, parasitismo. Parasitismo é uma relação que ocorre quando um ser vivo, o parasita, vive à custa de outro ser vivo, o hospedeiro, e o prejudica. É uma relação muito ruim. O parasita pode viver internamente ou externamente ao corpo do seu hospedeiro. Então, ali, insetos que se alimentam de sangue, né? Hematófagos. Então, eles são parasitas, eles vão se alimentar do sangue de outro ser vivo. Ou internamente, nós vemos na segunda imagem ali os vermes, né, intestinais. Então, por exemplo, a lombriga no ser humano vive lá no intestino delgado de uma pessoa e se alimenta daquilo que a pessoa come. Então, é um parasita, é um animal que causa dano, que prejudica a saúde do outro animal. Outra relação desarmônica é o predatismo. Predatismo ocorre quando um carnívoro, predador, caça e se alimenta de outro animal, que é chamado de presa. Ok? Então, nós temos exemplos ali. Primeiro, a arpia, né, a maior ave de rapina que existe. Ela consegue se alimentar de uma preguiça e o seu mamífero preferido como presa. Então, veja, ela é um grande predador da natureza. Outro exemplo que eu coloquei são os tubarões, né? Também são predadores. E o seu alimento é chamado de presa. Relação desarmônica chamada de competição. Competição é a interação entre indivíduos que disputam a mesma coisa. Pode ser o território, né? Disputa de território. Podem disputar a fêmea entre indivíduos da mesma espécie, a luminosidade, o alimento, etc. A competição é um fator de regulação das populações de um ecossistema, pois se não houver disputa, os membros de uma espécie podem se reproduzir descontroladamente e prejudicar a sobrevivência de outras espécies. Então, é uma relação desarmônica, mas é uma relação necessária para o equilíbrio na natureza dos seres vivos, as diversas espécies que se relacionam nos ecossistemas, ok? Então, nós temos ali exemplos de relações entre indivíduos da mesma espécie ou entre indivíduos, né, uma competição entre indivíduos de espécies diferentes. Ok? Agora, responda os exercícios da página 123, certo? Responda com bastante atenção. E até a próxima semana, meus queridos alunos. Tchau, tchau para vocês. Deus os abençoe.